Olá, eu sou Marco Moura, professor de Tai Chi Chuan no Centro da Audi Cultura Oriental. Hoje eu quero conversar sobre o movimento funcional dentro do Tai Chi Chuan. Primeiro, diferenciando o que é um movimento funcional e um movimento meramente mecânico. Um movimento meramente mecânico, por exemplo, vou flexionar o meu cotovelo, dobrar ou estender o meu punho, flexionar o ombro. São movimentos segmentares. E o movimento funcional é um movimento com um propósito específico, com uma função, uma intenção específica. E é normalmente uma combinação de vários movimentos mecânicos, né? Então, um movimento funcional, por exemplo, vou digitar no meu teclado, vou pegar um copo e beber água, vou pentear o cabelo, pegar uma caixa, colocar em cima da mesa. Tudo tem um propósito, né? As nossas atividades diárias são movimentos funcionais, que cumprem um propósito, como você caminhar, por exemplo, também. E cada movimento funcional pode ser feito da maneira correta, adequada, e de uma maneira incorreta, que muitas vezes você consegue, por exemplo, colocar uma caixa em cima da mesa, mas fazer da maneira incorreta, mesmo que não seja no momento, mas uma somatória de fazer as coisas erradas dia após dia, vai gerar uma lesão a longo prazo, né? Então, todo mundo sabe, ou deveria saber, que quando a gente vai pegar uma coisa pesada no chão, a gente não vai dobrar a nossa coluna e fazer esse esforço que vai provavelmente lesionar nossa coluna e vai dar um mau jeito, né? Você flexiona o seu joelho, agacha, pega próximo ao corpo, não segurando lá na frente, né? E aí posiciona corretamente. Então, esse é o movimento funcional feito da maneira adequada, o que não vai gerar nenhum problema, mas se você fizer o movimento funcional de uma maneira inadequada, o seu corpo vai sentir ah, esse prejuízo, mesmo que não seja no momento, mas ao longo do tempo. Então, eu quero trazer uma ideia dentro da perspectiva da filosofia chinesa, como que o Tai Chi Chuan pode nos ajudar a ter movimentos mais funcionais, a operar o nosso corpo dentro de uma funcionalidade e quais são as etapas para isso, né? Porque a gente parte de uma condição muitas vezes de disfuncionalidade para conseguir desenvolver uma nova maneira de executar as coisas com mais eficiência. Então, primeiro, dentro da perspectiva da filosofia chinesa, a gente tem a condição de yin e yang, como o yin frio, o yang quente. E aí as quatro estações da natureza representam o máximo do yin, o máximo do frio, e o máximo do yang, que é o máximo do calor. Aqui, quando a gente tem em cima frio, embaixo frio, yin é o tai yin, máximo do yin. Depois do inverno, embaixo ainda está frio, mas o clima começa a ficar quente, yang. Então nós temos aqui o Shao Yang, que é o jovem Yang. Ele ainda não é um Yang completo, ele está começando a ser. E aí quando chega no ápice, nós temos quente em cima, quente embaixo. E esse é o Tai Yang. Quando o Yang atinge a completude. Quando o Yang vai para o Yin, ele não vai direto. Tem a fase intermediária, que é o outono. No outono, ainda tem a influência do Yang embaixo, ainda está quente, mas o clima já começa a ficar friozinho. Então, em cima, nós temos o Yin. Esse é o jovem Yin, Shao Yin, que não é o Yin completo, mas ele está trabalhando para se transformar no inverno. O inverno se transforma na primavera, primavera se transforma no verão e o verão no outono. Então a gente tem dois polos máximos aqui nesse eixo, em cima o máximo do Yang, embaixo o máximo do Yin, e aí a gente tem as fases intermediárias. Esse é o processo cíclico da natureza, todo ciclo acompanha esse ritmo natural da, do crescimento, atinge o apogeu e desce. Tá? E aí, nesse processo que nós vamos conversar, a gente tem a funcionalidade. A funcionalidade e a disfuncionalidade. Quando a gente tem a funcionalidade no seu máximo, a gente tem uma funcionalidade funcional, né? Yang em cima e yang embaixo.
significa que você faz os movimentos corretamente, que você tem uma aprendizagem motora muito boa. Então, essa é a nossa mira quando a gente vai praticar o Tai Chi. Você já tem um propósito, você tem uma perspectiva de perfeição. Lógico que a gente nunca vai atingir a perfeição, mas pelo menos a gente tem um caminho para nos seguir. E normalmente a gente parte aqui dessa condição do máximo do Yin, que é uma disfuncionalidade disfuncional. Ok, porque está repetindo duas vezes a mesma palavra, né? Uma disfuncionalidade porque você não consegue executar essa função. Por exemplo, eu não consigo colocar a caixa aqui em cima por alguma limitação minha. Não consigo fazer alguma coisa porque a minha postura está errada. Então você tem uma disfuncionalidade disfuncional. Mas pouco a pouco você pode ir aprendendo a fazer a coisa da maneira correta. Dentro do Tai Chi Chuan, um iniciante que ainda não sabe executar nada, pouco a pouco, sob a orientação do professor, ele vai aprendendo a fazer o movimento corretamente e vai adquirindo a funcionalidade. Então, pouco a pouco a gente vai saindo dessa condição para chegar a uma disfuncionalidade, porque ainda não fazemos o movimento da maneira correta, mas já fazemos dentro de uma perspectiva funcional. Nós já temos o treinamento apropriado. O professor ou o terapeuta já tem a indicação de como é o caminho para você ir desenvolvendo. E pouco a pouco você vai desenvolvendo. Então você sai de uma disfuncionalidade disfuncional para ir ganhando a funcionalidade mesmo dentro dessa sua limitação, até pouco a pouco ir desenvolvendo essa funcionalidade funcional. E aí existe uma outra condição que é um pouquinho perigosa, é você chegar numa uma funcionalidade disfuncional. Como assim, né? Uma funcionalidade porque você consegue fazer alguma coisa. Então eu consigo colocar essa caixa em cima da mesa, mas a minha postura não está correta. Eu faço a coisa de uma maneira errada. Então, a funcionalidade disfuncional vai te gerando problemas a longo prazo. Tá? Então, o perigo na prática do Tai Chi é você sair aqui de baixo da disfuncionalidade disfuncional. Pouco a pouco você vai aprendendo a disfuncionalidade funcional, tá? Então, nesse campo. E aí, um pouquinho que você avança, você já migra para a funcionalidade disfuncional, em vez de subir para a funcionalidade funcional. Que é uma pessoa que, já sei fazer mais ou menos, se contenta com isso e aí estagna, ficando numa funcionalidade disfuncional. Isso vai trazer ela para essa condição de disfuncionalidade novamente, porque quando o Tai Chi estagna, ele começa a ficar podre, né? E a pessoa que consegue fazer as coisas, mas faz errado, ela vai se lesionar. Então, a gente não pode cair no comodismo da funcionalidade disfuncional, tá? A gente tem que sempre mirar aqui na funcionalidade funcional, certo? Se o seu movimento central está errado, você vai ter que desconstruir ele para depois construir meio que do zero novamente. Aquele princípio de solver et coagula, né? Dissolver para depois consolidar, coagular. Como um osso que consolidou errado, né? O ortopedista muitas vezes vai ter que quebrar novamente o osso para colocar na posição correta e aí ele consolidar da maneira adequada. Então, se você tentar, por exemplo, uma roda, você tem um eixo da roda e aí você quer melhorar o movimento externo dela. Se você ficar tentando melhorar pela parte externa, não vai dar certo. Você tem que primeiro pegar o eixo, posicionar ele exatamente no centro, trabalhar o eixo, aí sim o movimento externo vai ser feito corretamente. Então no Tai Chi a gente tem que melhorar o nosso eixo, é onde a gente mira. A melhoria está a partir do eixo para as extremidades. Quando você aprende a trabalhar a partir do Tantien, o centro do movimento do corpo, e aí cada articulação do seu corpo vai operando a partir do Tantien, você vai coordenando tudo isso. Tá? Então, tudo no Tai Chi Chuan é a partir dessa perspectiva do Yin Yang, de você harmonizar o suave
com o denso. Então, tem que ter uma consistência no seu movimento, mas sempre operando dentro de uma naturalidade e de uma suavidade, tá? Então, aqui, ó, o movimento do Tai Chi opera a partir do centro do Tantien. Tantien que está nessa região abaixo do umbigo. Então, é como se o movimento circular do Tantien fosse propagando por todo o corpo. Cada articulação vai sendo influenciada pelo centro. E dessa forma, então, o que é o extremo, a ponta da mão, por exemplo, vai ser uma consequência natural desse movimento que nasce a partir do Tantien, que nasce a partir da raiz para as extremidades. Quando você tem uma pessoa, por exemplo, um coreógrafo, que sabe, que tem muita familiaridade com o movimento corporal, e aí ele observa um mestre de Tai Chi e ele imita praticamente igualzinho. Quem é leigo observa a mesma coisa. Mas quem entende de Tai Chi, que compreende os princípios do Tai Chi, sabe que não é a mesma coisa. É uma imitação. Externamente é parecida, mas o processo para chegar àquele movimento é totalmente diferente. Então, você tem que operar a partir do centro para a extremidade. Quando você faz isso de uma maneira correta, então você tem um movimento dentro de uma funcionalidade da perspectiva do Tai Chi Chuan. E o Tai Chi Chuan vai a gente vai aprendendo com o Tai Chi Chuan a fazer cada movimento do nosso dia a dia de uma maneira mais organizada, dentro da postura correta, de uma maneira coordenada, e aí é muito mais difícil da gente ter alguma lesão, né? A gente tem várias pesquisas que mostram como o Tai Chi reduz o risco de quedas em idosos, de lesões quaisquer, né? Quando você faz corretamente, né? Sabendo organizar o seu movimento a partir do centro. Então, o Tai Chi ajuda muito dentro dessa funcionalidade. E aí, se o nosso eixo não estiver corretamente posicionado aqui no centro, se o seu eixo está deslocado para algum local, então não adianta você ficar tentando corrigir o movimento externo sem corrigir esse eixo. Você tem que corrigir o eixo e, naturalmente, a consequência vai ser um movimento externo mais organizado. Bom, então a dica é essa, que a gente sempre tem uma atitude de humildade para aprender, né? Para nunca se contentar com aquilo que a gente faz, e sempre valorizar as instruções dos professores também, porque muitos erros que a gente está cometendo são muito difíceis de nós mesmos percebermos. Então, se o professor dá alguma orientação, então procure organizar dessa maneira. E mesmo que seja você deixar de fazer o que você está fazendo para aprender do zero, para recomeçar a fazer um movimento, mas se você recomeça a partir de uma estrutura sólida, de uma estrutura com um alicerce bem sedimentado, aí o seu Tai Chi vai ser bom, né? Então desejo sucesso para todos que praticam Tai Chi ou que não pratiquem Tai Chi, que sempre busquem o movimento correto a partir da boa estrutura, da boa base, da boa raiz. Okay?